Enquanto nos homens a função é clara, transferir esperma, o objetivo biológico do clímax feminino, que não é necessário para a concepção, intrigou cientistas e filósofos por mais de 2000 anos. Nessa semana, pesquisadores chegaram a uma nova teoria, melhor talvez fosse dizer hipótese. Um ancestral antigo precisava dessa forte descarga hormonal para induzir a ovulação, liberando assim os ovos para a fertilização. O orgasmo feminino parece ser um reflexo tardio e feliz do nosso passado evolutivo, disse um comunicado da Universidade de Yale, que participou do estudo publicado nesta semana na revista Journal of Experimental Zoology. O orgasmo feminino, humano, é um resquício evolutivo da ovulação induzida, disse a AFP Günther Wagner, coautor do estudo e biólogo da Yale. A equipe usou pesquisas publicadas para criar um modelo evolutivo da ovulação em animais. Lembre-se dessa palavra, modelo. A matéria prossegue dizendo que, em muitos mamíferos, a liberação dos hormônios prolactina e ocitocina está ligada à ovulação, enquanto nos seres humanos, esta acompanha o orgasmo feminino. Se outros animais têm orgasmos ou não, continua sendo, em grande parte, um mistério, embora se saiba que os machos induzem a ovulação em algumas espécies de mamíferos, incluindo coelhos e gatos. O modelo mostrou que, em um antigo ancestral comum nos mamíferos, que viveu há supostos 60 milhões de anos, as fêmeas precisavam da estimulação masculina para induzir a ovulação. Essa característica foi mais tarde substituída em algumas espécies por uma ovulação cíclica ou espontânea, como ocorre com os seres humanos hoje. Segundo os pesquisadores, isso provavelmente aconteceu na época da ascensão dos primatas. Eles concluem que o orgasmo feminino não evoluiu na linhagem humana, mas pode ter adquirido papéis adicionais depois que já não era mais necessário para a ovulação, como o fortalecimento do vínculo entre parceiros, segundo o estudo. Eles explicam ainda que, conforme a ovulação se tornou espontânea, a configuração dos órgãos genitais femininos também mudou. O clitóris se realocou a partir da sua posição ancestral dentro do canal copulatório, onde permanece hoje em muitos animais, mas não em seres humanos ou macacos. Já tratei desse tema da origem do orgasmo feminino em meu blog, mas, como a mídia trouxe o assunto de volta, vamos lá. Primeiro ponto. A notícia diz que um ancestral antigo precisava dessa forte descarga hormonal para induzir a ovulação, liberando assim os ovos para a fertilização. Pergunto, o que teria surgido primeiro? O hormônio, o indutor do hormônio, os óvulos, o sistema reprodutor feminino, os neurônios especializados nessa função? Você percebe que estamos diante de um sistema de complexidade irredutível, em que, se faltar um elemento, o todo não funciona? E se não funcionasse bem na primeira vez, não estaríamos aqui falando sobre isso. Os evolucionistas tratam do assunto como se fosse algo simples de acontecer. Os elementos do sistema estavam todos lá, bastando serem conectados. Eles não conseguem sequer dar uma resposta satisfatória para a origem dos sexos e da sua interdependência funcional e perfeita adequação. Quanto mais para a origem das sensações complexas, como o orgasmo, que não é necessariamente imprescindível para a reprodução ou mesmo para a suposta evolução das espécies. Segundo ponto, a matéria diz também que o modelo mostrou que em um antigo ancestral comum dos mamíferos, que viveu há cerca de 60 milhões de anos, as fêmeas precisavam da estimulação masculina para induzir a ovulação. Muitos comportamentos de seres vivos hoje ainda não são conhecidos, são misteriosos para os cientistas. O próprio orgasmo ainda é. Mas eles querem que creiamos que sabem tudo sobre supostos ancestrais que teriam vivido há supostos milhões de anos e dos quais sobraram, se sobraram, apenas fósseis. Outro ponto complicado é um gênero depender do comportamento do outro gênero para que a reprodução ocorresse. Quem aprendeu primeiro? E até que aprendesse como aquela espécie se virava? Outra coisa, a hipótese do ancestral comum é ainda muito controversa, e note que, no caso acima, mencionado nessa reportagem, é puramente baseada em um modelo. A lógica é mais ou menos a seguinte: A. Em algumas espécies, a ovulação depende da estimulação do macho. B. Seres humanos teriam um ancestral comum com algumas espécies que se supõe tinham esse comportamento sexual. C. Logo, seres humanos herdaram o orgasmo como um resquício prazeroso do suposto comportamento desses supostos ancestrais. Gostou da explicação? Terceiro ponto. O texto diz mais. O clitóris se realocou a partir da sua posição ancestral dentro do canal copulatório,
onde permanece hoje em muitos animais, mas não em seres humanos ou macacos. Mais lógica evolucionista. A. O clitóris está dentro do canal copulatório em alguns animais. B. Compartilhamos ancestralidade comum com alguns desses animais. C. Logo, o clitóris na espécie humana teria migrado do interior para o exterior do órgão sexual. Essa conclusão só pode ser tirada se adotarmos a hipótese de que seres humanos, cujas fêmeas têm clitóris externos, teriam evoluído de animais cujas fêmeas têm clitóris internos. Todo raciocínio parte de uma premissa não demonstrável nem verificável, frágil assim. Em outro artigo sobre o assunto, publicado no jornal The Guardian, uma das entrevistadas, Elizabeth Lloyd, professora de biologia da Universidade de Indiana e autora do livro O Caso do Orgasmo Feminino, Preconceito da Ciência da Evolução, disse o seguinte: além do prazer, parece não haver um objetivo, mas isso não significa que o orgasmo feminino não seja importante. Ele simplesmente não parece ter uma função evolutiva. Note que tudo é baseado em premissas e construções filosóficas que alimentam modelos, não em achados científicos. Primeiro, porque os tais ancestrais comuns são meramente hipotéticos. Segundo, porque mesmo que existissem, tudo o que teríamos seriam os fósseis deles para ser analisados, e fósseis dificilmente contêm partes moles, como o clitóris, para ser estudadas. Pelo menos na reportagem são usadas palavras como interpretação e pode, dando um vislumbre de que as conclusões não são assim tão confiáveis. Logo, a origem do orgasmo feminino, assim como a gestação, por exemplo, continua sendo um mistério à luz da teoria da evolução, mas não do criacionismo, que entende o sexo como um presente dado pelo Criador a fim de promover a perpetuação da espécie, unir o casal e dar-lhe prazer nesse relacionamento abençoado. Simples assim.